O que vale a pena? Você ter conhecimento e adquirir conhecimento ou você não ter conhecimento e não adquirir conhecimento? Você já se viu numa situação que você preferia não ter o conhecimento de algo? Você já se viu numa situação onde o conhecimento te fez sair da sua zona de conforto? Te fez ver que a sua maneira de pensar talvez não fosse a melhor maneira de pensar que você teria naquele momento? Algumas coisas que eu aprendi, alguns livros que eu li, me fizeram me perguntar se eu queria de fato ter aquele conhecimento. Tem conhecimentos que eles nos tiram da nossa zona de conforto, que eles nos tiram daquele mundinho colorido que a gente tende a fazer em volta da gente, e eles mostram o que a gente é de fato, como que a gente pensa, como que a gente se comporta ao redor das pessoas, quais são as nossas crenças, nossos valores. E muitas vezes esses conhecimentos vão contra aquilo que a gente está acostumado a pensar e a ensinar e a viver. E hoje eu queria te encorajar a prestar atenção não só nos momentos que você busca aprender com as coisas, mas também nos momentos que o teu conhecimento te impede de aprender com as coisas. Quantas vezes eu me peguei conversando com alguém sem nem prestar atenção naquilo que a pessoa estava falando e a minha cabeça já estava arranjando 1000 desculpas o porquê que eu não concordava com aquilo. E isso é uma coisa que nos prejudica muito de aprender e nos prejudica muito de se colocar no lugar do outro, nos prejudica de não conhecer o ponto de vista por um outro ângulo. Às vezes o nosso conhecimento ele nos cega, ele nos tira a curiosidade que a gente tem sobre as coisas. E eu queria te convidar a perceber os momentos que o seu conhecimento busca tirar a razão da outra pessoa e arranjar 1000 desculpas do porquê que você não concorda com aquilo. A gente tem que buscar ouvir o que as pessoas têm a dizer na nossa essência. A gente tem que aprender que muitas vezes é mais importante a gente ouvir do que a gente falar. Quantas vezes no relacionamento que eu tenho com as pessoas, no relacionamento que eu tenho com meu marido ou com meu filho, eu abri mão de ouvir o que eles tinham para falar, para buscar justificativa na minha mente, para não estar escutando eles, para não ter que dar razão para eles, porque eu sempre queria que a minha palavra fosse a última. Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade de expor os nossos ouvidos para ouvir o que a pessoa tem para dizer. A gente tem dificuldade de entender que a gente pode aprender mesmo com as pessoas que a gente acredita que já conhece 100%. A gente não conhece nem a nós mesmos 100%. Quem dirá a pessoa que convive com a gente? Eu conheço pessoas que têm relacionamento de marido e mulher, que convivem 20, 30 anos juntas e elas não conseguem se olhar nos olhos com verdade, com intimidade, porque elas não quiseram abrir mão da razão delas em algum momento, elas não querem abrir mão do conhecimento que elas acreditam que têm para viver um relacionamento com as pessoas saudável. Elas estão tão presas nas razões e nos conhecimentos delas mesmas que elas acabam não deixando ninguém se achegar. Então hoje eu queria te encorajar a conhecer cada vez mais não só os livros ou as palestras que são dadas internacionalmente de pessoas que você não conhece. Eu queria te encorajar a prestar atenção e aprender com as pessoas que estão ao seu redor. A abrir mesmo seus ouvidos e conhecer elas, em criar intimidade para que você aprenda cada dia mais com elas. Porque é através do relacionamento com as pessoas que a gente descobre quem a gente realmente é, que a gente passa a nos conhecer mais, que a gente vê a maneira com que a gente pensa e a maneira com que a gente se comporta. A gente começa a perceber situações que a gente age automaticamente e nem sempre convém com aquilo que a gente acredita de verdade. Então eu quero te encorajar a conhecer aquilo que está ao seu redor, a aprender com aquelas coisas que estão ao seu redor, a aprender com aquele relacionamento que você tem todos os dias, que muitas vezes não é um relacionamento, é uma simples convivência. Queria te encorajar a aprender com as pessoas que estão à sua volta. Veja o que você tem a ensinar a elas e o que elas têm a te ensinar. A gente aprende muito mais ouvindo do que falando. E é por isso que o conhecimento ele é maravilhoso, mas a gente tem que cuidar. Tem momentos que aquele conhecimento ele nos cega, ele não nos deixa abrir mão do nosso conhecimento para aprender o ponto de vista de outra pessoa, a percepção de outra pessoa. E os grandes gênios da sociedade, eles só conseguiram ser gênios porque eles abriram mão daquele conhecimento que já existia para aprender com aquilo que as pessoas não conseguiam enxergar, com a percepção que as pessoas não conseguiam ter. E só assim, quando eles abriram mão do conhecimento que já existia,
foi aonde eles conseguiram observar novos conhecimentos, novos pensamentos que talvez não existissem se essa inquietação de aprender cada vez mais não fizesse parte da vida deles. Eu realmente queria te encorajar hoje a buscar mais conhecimento, mas também eu queria te encorajar a abrir mão do seu conhecimento para você aprender mais com as pessoas que estão à sua volta. E essa é a dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar aqui embaixo, é muito importante para mim, quando vocês comentam, quando vocês curtem. Isso me traz ânimo, me traz energia para que eu possa dividir cada vez mais conteúdo com vocês da área da psicologia, para que vocês estejam aprendendo cada vez mais como lidar com seus pensamentos, com as suas emoções, com seus comportamentos. E se você não fez ainda o teste de personalidade, vou deixar o link aqui embaixo. Vá lá no meu site, faça o teste de personalidade para você conhecer quais são os seus pontos positivos e os seus pontos negativos que você ainda precisa trabalhar. E eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!